Você piscou, e o Real Madrid venceu. Mas não escapou do debate. Sim, meus amigos, o gigante europeu passou pelo Pachuca. 3 gols, uma expulsão e um clima de mundial que misturou alívio com tensão. Porque mesmo com a vitória, o Real não saiu ileso. Teve brilho individual, teve golaço, teve jogada de craque, mas também teve expulsão boba, vaia nas arquibancadas e manchetes afiadas nos jornais espanhóis. E se você acha que uma vitória no placar de 3-1 bastou para tranquilizar os críticos, pense de novo, porque no mundo do futebol, e principalmente no mundo merengue, o placar é só o começo da conversa. Na Espanha, os jornais acordaram no dia seguinte com manchetes tão divididas quanto a atuação em campo. Uns exaltaram Vini, outros chamaram atenção para sua postura. Teve quem elogiou a intensidade do time e quem alertou sobre as falhas defensivas. E claro, o nome do jovem expulso, Raul, também não saiu ileso. Mas o que realmente chamou a atenção foi a forma como Vini Júnior foi retratado. Porque uma coisa é jogar bem, outra é ser colocado no centro das atenções, como símbolo de um Real que precisa mais dele do que parece. Quer saber o que os jornais da Espanha disseram do Vini no Mundial? Então, segura essa análise, porque agora a gente vai entrar de cabeça na cobertura da imprensa e descobrir por que, mesmo vencendo, o Real Madrid ainda sai com ponto de interrogação na testa. Logo após o apito final, o jornal Marca estampou na sua capa digital: Vini prende, gira, chama, provoca e desequilibra, mas ainda divide opiniões no vestiário. Na análise pós-jogo, o repórter Juan Castro escreveu: Vinícius voltou a ser o motor ofensivo do Real. Tudo passou pelos seus pés, o primeiro drible, a primeira arrancada, o primeiro passe em profundidade. Mas, junto com essa faísca técnica, ainda há a centelha da imprudência. Em um jogo que o Real Madrid dominava, Vini ainda discutiu com o banco do Pachuca, apontou para o escudo, respondeu torcedores. Se por um lado isso mostra personalidade, por outro gera desconforto. O Real precisa do Vini goleador, não do Vini provocador. Do outro lado, o AS trouxe um texto assinado por Tomás Roncero, cheio de emoção e também de cobrança. Se Vini quer ser o líder dessa geração, precisa entender que o Mundial é vitrine global. E na vitrine, qualquer gesto vira manchete. O brasileiro jogou muito, foi incisivo e decisivo, especialmente no lance do segundo gol, quando atraiu 3 marcadores e abriu espaço para Valverde finalizar. Mas foi advertido 2 vezes pelo árbitro por reclamação e cera. É esse tipo de comportamento que tira nota 10 de atuações, nota 9. Já no El País, o tom foi mais filosófico e menos técnico. O futebol de Vini é música, mas nem sempre é harmonia. Ele encanta os olhos e desafia a paciência do adversário. O problema é que às vezes desafia também a paciência dos próprios companheiros. Essa frase ganhou destaque nas redes sociais, especialmente entre torcedores que viram no texto uma crítica velada ao comportamento do brasileiro nos bastidores do vestiário. E não dá para falar do jogo sem falar dele, Raul. O garoto que vinha ganhando minutos importantes com o time principal se viu no centro de um furacão. Uma entrada forte aos 72 minutos, um VAR frio e cirúrgico e o cartão vermelho veio direto. O mundo deportivo foi direto na análise. Raul se perdeu na própria ansiedade. Tentou resolver com o pé o que precisava ser resolvido com a cabeça. E mais adiante, a expulsão de Raul não alterou o placar, mas mexeu com a alma da equipe. Pela primeira vez no jogo, o Real Madrid pareceu emocionalmente abalado. Foi preciso que Valverde chamasse a responsabilidade e segurasse o meio de campo como um capitão informal. Já o Sport, tradicionalmente mais crítico ao Real, usou a expulsão como argumento para apontar falhas estruturais. O Real Madrid venceu porque é mais time, mas se há algo que essa vitória não esconde, é a desorganização defensiva. Raul não foi só imprudente, foi reflexo de um sistema que ainda permite buracos entre zaga e meio. A expulsão gerou debate até nas transmissões espanholas. O ex-jogador Álvaro Benito comentou na Movistar Futebol: com 3-1 no placar, não havia necessidade de se arriscar daquele jeito. Isso mostra que, embora os resultados venham, o elenco ainda não tem total controle emocional. E isso, em Mundial, é perigoso. Vamos falar de quem decidiu: Bellingham, Valverde e Güler. Começando por Jude Bellingham, o Marca escreveu: quando o Real precisa de um farol, Bellingham acende. Ele abriu o placar com autoridade e manteve o controle emocional mesmo com provocações. Ao lado de Vini, formou uma dupla de ataque vibrante, mas com mais equilíbrio. O inglês foi o cérebro enquanto o brasileiro era o coração.
Já Valverde, com seu chute preciso no segundo tempo, foi chamado pelo AS de o pulmão que respira por todos. O gol não foi apenas bonito, foi necessário. Sobre Güler, o El Mundo foi poético. O turco desenha seus passos como se estivesse pintando em aquarela. O terceiro gol foi de uma frieza que destoa da idade que tem. E o que disseram sobre o coletivo? O ABC Deportes avaliou. O Real Madrid venceu com categoria, mas não com consistência. Ainda há ajustes a fazer, especialmente na cobertura defensiva. Mas quando se tem nomes como Vini, Bellingham e Valverde, o talento muitas vezes encobre os buracos do sistema. O La Vanguardia trouxe outro ponto. Se o Real seguir nesse ritmo, é favorito ao título, mas o desafio vai além do futebol. É manter a concentração, controlar o temperamento e entender que o Mundial é também um teste psicológico. Voltando ao nosso protagonista, Vinícius Júnior. Mesmo sem marcar, ele foi o jogador mais citado nas análises espanholas. Por quê? Porque sua presença em campo já cria narrativa. Ele é a faísca que acende os debates, a figura que os jornais amam acompanhar. O AS concluiu sua análise dizendo: se o Mundial é um palco, Vini é o ator principal. Resta saber se será drama, comédia ou glória. E o Marca foi mais ousado. O Real não vive sem Vini, mas Vini ainda não aprendeu a viver sem o Real. É uma crítica ou uma constatação? Talvez os dois. Porque se tem algo claro nesse jogo, é que o brasileiro centralizou a atenção da mídia como ninguém. E isso tem peso. A vitória veio. O placar foi justo. A vaga praticamente garantida. Mas a pergunta que fica no ar não é sobre futebol. É sobre postura. Vini jogou muito? Simulation. Mas foi também o mais visado. A imprensa não economizou nas palavras, nem nos elogios, nem nas críticas. E tudo isso mostra que ele já ultrapassou o estágio de promessa. Ele é o centro das atenções. E qualquer passo em falso vira manchete. O Real Madrid, por sua vez, mostrou que tem talento de sobra. Mas também deixou claro que, se quiser levantar a taça do Mundial, vai precisar de algo além de talento. Vai precisar de maturidade. A expulsão de Raul, a tensão nos minutos finais, a forma como a equipe reagiu emocionalmente, tudo isso acende um alerta. O time é forte, mas o psicológico ainda oscila. E a imprensa espanhola deixou isso bem claro. Com textos longos, manchetes afiadas e comentários contundentes. Eles sabem que o Real é favorito, mas também sabem que favoritismo não ganha jogo. Agora a gente quer saber, você acha que o Vini está pronto para liderar o Real até o título do Mundial? A expulsão de Raul foi um caso isolado ou mostra um problema maior no elenco? Se você fosse o técnico, o que diria no vestiário depois desse jogo? Comenta aqui embaixo. A gente vai fixar o melhor comentário. E se inscreve no canal porque o próximo jogo promete. E o drama merengue ainda tá só começando.